E aí, galera, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais uma semana de trabalho, mais uma semana de aula gravada, né? Vamos retornando aqui às nossas atividades normais depois das provas bimestrais, né? Antes de tudo, eu quero parabenizar vocês porque as notas de vocês foram muito boas, foram notas muito boas, tanto da parte de ciências como na parte de empreendedorismo e finanças. Se alguém ficou com alguma nota baixa, eu não me recordo, acho que não, mas se alguém ficou é porque pode ter deixado de entregar alguma atividade, entregar algum trabalho, né? E isso, vocês sabem que isso implica numa diminuição da nota. Mas no todo mesmo, né? Foram notas muito bacanas, foram notas excelentes. E nós vamos agora nos dedicarmos mais, nós vamos trabalhar mais, vamos intensificar mais os nossos estudos, porque daqui a pouco nós já vamos estar fazendo a prova de segundo bimestre, né? E para garantir mais ainda que nós vamos continuar numa boa situação, então vamos dar uma injeção aí de ânimo, de esforço e dedicação para a gente conseguir chegar lá. E como eu sempre tenho dito, né? Eu confio muito em vocês, eu confio muito na participação de vocês. Aliás, uma coisa que está me surpreendendo muito, que é o fato de vocês estarem realmente participando dessas aulas, estarem buscando essa interação, né? Fiquei muito surpreso também com a questão das provas, que algumas pessoas ficaram preocupadas e se postasse as respostas lá no grupo, poderiam outros colegas copiar essas respostas. Então, isso mostrou a sinceridade, a honestidade de vocês. Então, isso é muito bacana e eu fiquei feliz de vocês terem podido realizar um bom trabalho, de vocês terem tido condições de fazer uma boa prova, né? O que mostra mais uma vez que vocês estão realmente empenhados. Bem, nós vamos retornando aqui, como eu já disse, e mais uma vez com essa aula gravada, em virtude ainda dessa questão da pandemia, né? Que a gente não sabe quando é que isso vai acabar, mas a gente espera que acabe logo. E a gente sabe também que as coisas estão ficando difíceis porque também a comunidade, a população está cooperando muito. E agora com essa flexibilização, que na minha opinião não deveria estar acontecendo, as pessoas acham que já voltou tudo ao normal, que acabou a crise do vírus, e isso não é verdade, né? Nós sabemos que o vírus está aí no meio do mundo, e já existem notícias dando conta de que ele já está voltando aí com a força toda, né? Com força total, e de forma muito mais perigosa, muito mais mortal, né? Foi uma notícia que eu li em primeira mão, né? Saiu inclusive, foi matéria de jornal nacional, que na China, naquele epicentro do início da deflagração do vírus, e que agora a China já tinha condições de ir voltando a uma vida normal, porque já tinha passado o perigo. O problema é que agora eles estão detectando que realmente o perigo não passou ainda, e pelo contrário, está voltando mais forte, então estão retomando novamente aquela questão do lockdown, né? Que é você ficar em casa, que é você não sair de casa, que é o isolamento social de novo, né? Então, assim, gente, eu acho que eu entendo que a questão econômica também pesa muito, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter uma fonte de renda. Eu não sei se o governo tem condições de continuar bancando isso por muito tempo, né? Acredito que tenha, mas a gente não pode afirmar isso com certeza, porque a gente não está lá para ver, né? A movimentação do dinheiro. Mas o fato é que se o governo não tiver condições de dar um apoio financeiro para essas pessoas, né, para esse montante de gente que está aí, que tá aí na informalidade poder se manter, e a gente tiver que realmente, essas pessoas tiverem que realmente retornar às suas atividades, nós vamos ter ainda um problema muito mais sério, que vai ser
é o grande número de pessoas que vão adquirir a doença, e segundo os próprios chineses, eu não duvido deles, né? Então, são pessoas altamente inteligentes, capazes, cientistas e tal, e eles vão e a gente vai ter um problema mais sério, porque vai realmente haver um blackout geral no sistema de saúde e, infelizmente, nós vamos perder mais gente do que a gente tem perdido até o momento, né? E, diante disso, algumas pessoas já estão até fazendo aí suposições, acreditando que essa questão é a questão do arrebatamento, que essas pessoas que já foram, que foram pessoas arrebatadas por Deus, né? Porque está na Bíblia, né? Inclusive está na Bíblia isso aí. E existe o momento do arrebatamento, que algumas pessoas iriam subir e outras pessoas iriam continuar aqui até poderem se redimir dos seus pecados e começarem a acreditar que realmente existe um Deus lá em cima, né? Bem, eu não sei se realmente é isso. É o que parece. É uma opinião pessoal. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, dizendo que isso é o certo, que realmente é isso que está acontecendo. Mas uma coisa é fato, está lá nas escrituras, está lá tudo bonitinho, dizendo os problemas que a gente iria passar ao longo dos tempos e que seriam problemas muito sérios e que nós possivelmente não teríamos condições de resolver. A humanidade, enquanto humanidade, não teria condições de resolver, a não ser que fosse através da fé. Quem sou eu para duvidar, né? Eu prefiro aguardar o desenrolar dos acontecimentos, ver o que realmente é certo, o que não é, o que é previsão, o que não é, e não fazer nenhum tipo de questionamento nesse sentido, né? Porque aí eu estaria também incorrendo no erro de duvidar da fé das pessoas, né? E eu confesso a vocês que aqui dentro do meu coraçãozinho eu também tenho um pequeno resquício de que isso também possa ser verdade. Enfim, em épocas difíceis, em tempos difíceis, a gente começa a acreditar em muita coisa e acaba que essa muita coisa que a gente começa a acreditar acaba que tem aí um fundo de verdade, né? Mas, pelo sim ou pelo não, o fato é que a gente tem que se prevenir mesmo, a gente tem que se resguardar, porque o vírus está aí solto no meio do mundo, o vírus é letal e já está passando aí, inclusive, por mutações, segundo a comunidade científica. O vírus está passando por mutações, está vindo com muito mais força, está se tornando muito mais forte e não há como se implementar a descoberta de uma vacina sem no instalar de dedos, né? E a gente vai ter que ir contando com a sorte, com a nossa fé, principalmente com a nossa fé. Bom, mas diante dessa situação toda, diante de toda essa problemática e todos esses riscos que a gente está exposto, a gente também não pode deixar a vida parar, né? Tem que seguir em frente. De uma forma ou de outra, a gente tem que continuar aí com a nossa caminhada. E continuando com a nossa caminhada, nós vamos começar a abordar aqui os nossos conteúdos aqui, já avisando a prova do segundo bimestre, que vai falar na página 7 do livro de vocês, fazer aqui um breve resumo, né? Os processos de eletrização. E aqui é muito fácil da gente entender como é que ocorre esse processo de eletrização, né? É um processo pelo qual um corpo neutro perde ou ganha elétrons. Isso se chama eletrização. Aquilo que eu já expliquei para vocês, um corpo ele se torna, um átomo ele se torna positivo quando ele, aliás, um elemento químico se torna positivo quando ele perde elétrons e o outro se torna negativo quando ganha elétrons. Então é um processo inverso, né? Porque a ideia é de que quem ganhou se tornasse positivo, quem perdeu se tornasse negativo, mas o processo acontece de forma inversa. Então isso aí a gente já viu, né? E a questão da positividade de cargas
está muito relacionada com a questão de cargas positivas e cargas negativas, né? Tem até aquele exemplo do ímã, né? Que quando você pega dois ímãs de polos iguais que você aproxima, a tendência deles é se repelir, é se afastar um do outro, né? E quando você pega dois ímãs de polos diferentes, a tendência deles é se aproximar, porque existe no processo anterior, quando você coloca os dois polos de dois ímãs iguais, a tendência é que eles venham a se repelir, né? Se afastar, mas na linguagem científica a gente fala se repelir. E quando você pega dois ímãs de polos diferentes, positivo e negativo, que você vai aproximando esses polos, a tendência deles é se atrair, não é verdade? Então, só uma pequena revisão para a gente poder entender a continuidade do nosso problema. Nós tivemos aqui também uma parte que nós tratamos da fórmula para calcular a carga elétrica, né? Aquela formulazinha Q é igual a N vezes E. Então, em que N representa o número de elétrons transferidos, ou seja, o número de elétrons que sai de um elemento para outro elemento. Então, ganhos ou perdidos pelo o material, e é a carga elementar. E Q é a quantidade adquirida pelo material. Então, Q é igual a N vezes E, né? Formulazinha para a gente fazer o cálculo da carga. Aí aqui logo abaixo na página 8, ele dá um exemplozinho matemático, né? Continho matemático aqui bem legal. Desculpa, gente, vocês, mas é porque é o cansaço. Dormindo pouco, trabalhando demais, mas é isso mesmo. Então vem aqui a história de Nikola Tesla. Quem era esse camarada aí? Nikola Tesla. Então, vamos abrir aqui um espaçozinho para ver quem era esse camarada aqui. Bom, para começar, ele era físico, né? O físico Nikola Tesla, no ano de 1856 a 1943, ele realizou várias pesquisas sobre fenômenos elétricos. Em uma carta de 1939, conta um pouco sobre sua infância e sobre como o seu gato, Macaque, despertou o seu interesse em relação à eletricidade. Então, nós vamos ler aqui um trecho dessa carta, né, que diz aqui o seguinte: agora eu preciso te contar uma estranha, uma inesquecível experiência que ficou comigo durante toda a minha vida. Aconteceu em um dia que o frio estava mais seco do que o de sempre. No crepúsculo da noite, assim que eu cocei as costas de Macaque, eu vi um milagre que me deixou sem voz e atônito. As costas de Macaque formaram um manto de luz e as minhas mãos produziram uma chuva de faíscas barulhentas o bastante para serem ouvidas por toda a casa. Meu pai era um homem muito instruído, ele tinha uma resposta para cada questão, mas esse fenômeno era novo, inclusive para ele. Bem, ele finalmente observou, isso não é nada mais do que eletricidade, a mesma coisa que você vê entre as árvores durante uma tempestade. Dia após dia, eu perguntava a mim mesmo o que é eletricidade e não encontrava a resposta. 8 anos se passaram e eu ainda faço a mesma pergunta, incapaz de respondê-la. Então, vocês observem aqui nessa historinha, gente, que quando a gente trabalha com a eletricidade, a gente nunca tem uma definição própria do que seja eletricidade. Existem várias definições que convergem para um mesmo ponto, que é a eletricidade.
né? E o que é eletricidade? Bem, partindo do princípio dessa pergunta, os grandes engenheiros, os grandes eletrônicos, né, eles trabalham essa questão da eletricidade como uma questão bastante subjetiva. Por que bastante subjetiva? Porque a gente não consegue ver a eletricidade. A gente sabe que ela está ali, a gente sabe como ela é gerada, mas a gente não consegue vê-la. Então, o importante não é você buscar uma definição para o que seja eletricidade, né? Mas sim você trabalhar a eletricidade no contexto amplo de você entender o que ela faz, como ela faz e qual é a finalidade disso. Então aqui ele diz o seguinte ainda, existem basicamente três formas de eletrização. Então ele vai colocar aqui as três formas de eletrização. A eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução. Então, falando de cada um aqui, ele diz o seguinte, os estudos desses três processos permitem compreender as maneiras como o corpo pode ganhar ou perder elétrons. Aquilo que a gente viu agora na aula passada, né? Essa questão da perda, dessa troca, né? Pode chamar isso de troca, dessa troca de elétrons, ele representa justamente isso. Então, essa troca ela representa justamente isso. Peço desculpas mais uma vez aí pelos bocejos, mas, como eu disse, é cansaço, é sono, é tudo isso junto, né? Então, os estudos desses três processos permitem compreender as maneiras como o corpo pode ganhar ou perder elétrons. Aquilo que eu falei, quando um corpo perde elétrons, ele se torna positivo. E o outro que ganha os elétrons se torna negativo. Então, é um processo invertido, né? Descrevem fenômenos físicos, como choques que podemos levar em maçanetas de veículos em dias secos, a formação de raios entre as nuvens ou das nuvens para a superfície da Terra, o funcionamento de fotocopiadoras, o arrepio dos cabeleiros em Se Dá Melhor. Bom, entendido essa parte aí, gente, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando sobre eletrização por contato, por indução. A eletrização por atrito é aquela em que a gente atrita dois corpos, né? Por exemplo, quando eu faço o atrito, é exatamente isso aqui, ó. Eletrização por atrito. É quando eu faço isso aqui, aproximo dois corpos, né? Se eles estiverem em polos positivo e negativo, vai existir uma força de atração. Se esses polos, né, que eu chamo de polos iguais, então, positivo com positivo, vai haver uma repulsão, né? Eles não se atraem. Mas se eu inverter uma das polaridades, ficar positivo e negativo, então o processo é de atração, né? Então a gente chama esse processo de eletrização que é realizado através do atrito. E através do contato, né? E eletrização por indução. Os estudos desses três processos permitem compreender as matérias como um corpo pode ganhar ou perder elétrons. Descrevem fenômenos físicos como choques que podemos levar em maçanetas de veículos, em dias secos, etc, etc. Bem, dando continuidade, ele vai falar agora um pouco sobre eletrização por atrito. Quando esfregamos uma flanela em uma caneta ou em um corpo plástico, a caneta adquire a capacidade de atrair pequenos pedaços de papel quando aproximados. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu coloquei esse exemplo naquela questão do pente, né?
quando você penteia bem o seu cabelo por um determinado tempo, digamos 1 minuto, você passa 1 minuto ali penteando o cabelo e tal, passando pente na cabeça. Se depois você pegar esse pente, aproximar de papel picado, ele vai atrair esse papel picado. Por quê? Será que ele se transformou no ímã? Não, ele não se transformou no ímã, mas ele se eletrizou. O contato dele com a pele, né, fez com que ele saísse de uma situação complicada, difícil, né, uma situação vexatória, para uma situação que ele realmente domina e consegue realizar todos os dias. Então, é uma questão complicada de você avaliar o sujeito de forma individual, mas aí com muita calma, com muito jeito, talvez você consiga um resultado positivo. Mas a tendência é de que nessa questão de eletrização por atrito, quando eu tenho dois polos diferentes, a tendência é que você deve trabalhar isso com muito cuidado, com muita paciência, para você entender como é que funciona esse processo da eletricidade no decorrer do nosso dia a dia, dentro das nossas residências. E aqui ele diz, a eletrização por atrito ocorre quando um corpo transfere elétrons para um outro por meio de uma fricção entre eles. O que é essa palavra fricção? É exatamente isso aqui. Ó. Isso aqui é que eu chamo de fricção. Então, quando ocorre isso aqui, então significa que dentro de muito, mas muito pouco tempo, esses corpos aqui eles vão estar muito mais que atraídos um pelo outro, tá? Grudado mesmo, né? Então, aí está o exemplo, né? Que é a eletrização por atrito. Ele diz aqui o seguinte: a propensão de alguns materiais em receber ou perder elétrons pode ser verificada na ilustração a seguir. Então está dando aí pondo aí uns sei lá, castanha, cara. Vamos agora, vocês estão abaixo aí, vocês estão vendo esse gráfico. Esse gráfico é para dar mais ou menos a vocês uma ideia de como funciona essa coisa aqui da eletrização, né? Como para vocês é mais abaixo da leitura. E ele vira aqui a página para a página de número 10, aonde ele coloca aqui, primeiro, esse textinho aqui de curiosidade. Gente, eu gosto muito de ler esses textinhos aqui que estão em amarelo, porque, não sei se vocês já observaram, eles trazem bastante curiosidade, né? Às vezes você tem a curiosidade de saber como é que funciona alguma coisa, e aqui você já sabe como é que você lida, como é que você trabalha com esse seu lado aí curioso, né? Então vamos lá aqui. A eletrização, aliás, em dias secos, depois de viajar de carro, é comum levar choques elétricos ao tocar na lataria do automóvel. Isso ocorre porque durante a viagem, o atrito entre o ar e a lataria do veículo provoca eletrização por atrito, deixando a lataria eletrizada. Com os produtos Bom, nós vamos ver agora aqui a eletrização por contato. A eletrização por contato ocorre quando um corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro ou com carga elétrica. Bem, por que o corpo tem que estar neutro ou tem que estar com a carga elétrica? Porque é esse corpo que vai atuar dentro desse processo de eletrização por contato. No momento que você encosta esse corpo, esses dois corpos aqui, encosta esse corpo
um no outro, a partir desse momento, um deles está positivamente eletrizado e o outro passa a se eletrizar em função exatamente desse roçado aqui. Ó. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui ele fala agora sobre a eletrização por contato. Ocorre quando o corpo eletrizado entra em contato com um corpo neutro ou com carga elétrica. Após esse contato, se os corpos forem idênticos, os elétrons são transferidos do corpo com menor carga elétrica para o corpo com maior carga elétrica. Por que há esse processo de transferência, gente? Exatamente para que o corpo que tiver com excesso de elétrons, no momento que ele distribui o elétron para outro corpo lá, ele passa a adquirir uma posição positiva, uma situação positiva, mas a se tornar positivo. E o outro corpo lá que estiver recebendo o elétron, a tendência dele é ficar negativo. Observe o esquema a seguir, que resume a transferência de elétrons entre corpos isolados. Então ele mostra aqui, esse gráfico aqui no livro de vocês, ele mostra aqui, ó, a eletrização por contato ocorre quando, dá a definição, aí ele coloca aqui, ó, corpo eletrizado negativamente, soltando elétrons para um corpo eletrizado positivamente. Então, a transferência parte dos elétrons para hoje, ou seja, quando há transferência, uma ligação aqui entre esses dois corpos, o eletrizado e o cargo eletrizado, enquanto tiver havendo essas divergências aqui, esses desencontros, o governo nunca vai conseguir entender ou implementar as suas propostas de campanha em relação a essa questão da eletrização. O Barbosa, tu misturou tudo que aqui tem a ver com governo, com propostas de campanha, com a questão da eletrização por contato. É simples. Tudo que nós pensarmos, que nós imaginarmos que formos fazer ou que fazemos no nosso dia a dia, se você observar, sempre nós estamos em contato com alguma coisa ou com alguém. E todo o processo de desenvolvimento, tanto na física como no nosso dia a dia, depende exatamente desse processo de contato entre pessoas, desse processo de contato entre materiais, para que se faça valer aquilo que a matemática e a física determinam. Por isso é que são duas ciências exatas, né? Então eu tenho aqui agora, ele diz aqui, corpo eletrizado negativamente, que vai para o corpo eletrizado positivamente. Transfere parte dos elétrons para o corpo neutro, que transfere parte dos elétrons para o corpo que está positivo. Na eletrização por contato, vocês podem ler no livro de vocês, os corpos ficam com características elétricas de mesmo sinal, ou seja, quando eu faço esse contato aqui, ele afirma que os corpos ficam com cargas elétricas de mesmo sinal, ou seja, positivo e negativo. Né? São os dois sinais que acompanham indubitavelmente a questão das cargas elétricas. Quando dos dois objetos com o mesmo formato e tamanho e constituídos do mesmo material são colocados em contato, a carga é igualmente dividida entre os dois, isto é, eles ficam com a mesma carga elétrica final. Então, olha só. Vocês têm na sequência dessa leitura e explicação que eu estou dando para vocês, vocês têm alguns gráficos de algumas esferas
denominadas com letra A e B, onde ele coloca aí corpo eletrizado positivamente e corpo neutro. E no outro lado, isso aí é o antes, né? E o depois é quando acontece o contato. Então, partindo desse princípio aqui do contato, que eu acredito que vocês devem estar pensando que eu estava fugindo um pouco ao tema do assunto, não. A partir do momento do contato, tudo pode acontecer. Tudo. Eu estou fazendo aqui uma breve comparação da ciência que eu estou vendo, que eu estou estudando, com a vida real. E quando a gente faz essa comparação é que a gente percebe que as diferenças existem, porque elas vão aparecendo pouco a pouco, passo a passo, sem pressa. Então, assim, tudo está tudo. Então, vamos seguir aqui em frente. Eu acho que já deu tempo de vocês darem uma olhadinha aí, né, nesses gráficos. Então, veja bem aqui. Depois do contato, olha, primeiro eles estão afastados, no primeiro quadro, né? Vamos raciocinar aqui. Primeiro eles estão afastados, então o corpo eletrizado positivamente e o corpo neutro. Quando os dois se tocam, AB, que é o segundo momento, isso aqui é o contato, que é depois do contato. Quando há o toque entre eles, aí vem aqui para depois do contato. Então nós temos aqui o antes do contato e agora temos o depois. Após o contato, ambos os corpos ficam positivos. A carga elétrica final dos dois corpos isolados que são eletrizados por contato apresenta o mesmo sinal. Se os corpos isolados forem idênticos, as cargas elétricas finais são iguais. Vamos agora ver a eletrização por indução. Como é que funciona isso aqui, professor? A eletrização por indução ocorre quando um corpo eletrizado, chamado de indutor, é aproximado de um outro corpo eletricamente neutro ou carregado, chamado de induzido. Quando ocorre essa aproximação, os elétrons do corpo induzido se movimentam em virtude da atração da repulsão em relação ao corpo indutor, produzindo uma separação de cargas, denominadas indução. De um modo geral, bem, nessa questão da eletrização por indução também, vocês veem aqui esses desenhozinhos, né, que são alguns exemplos que o livro de vocês mostra, de como é feito esse processo aqui. Eu vou pegar aqui um significado de uma palavra para vocês, na íntegra, né? Vou usar aqui meu celular para explicar para vocês, que diz o seguinte aqui, ó, aqui no Google, o significado da palavra indução. Vou colocar aqui. Na física, indução significa indução significa o quê? O que é indução, gente? Na íntegra, indução eletromagnética, que é o que nós estamos estudando aqui, né? Indução eletromagnética é um fenômeno da física que está relacionado ao surgimento de uma corrente elétrica por meio de um condutor, imerso em um já existente campo magnético, no momento em que se dá a variação do fluxo que atravessa tal campo. Então, olha só,
um fenômeno físico que está relacionado ao surgimento de uma corrente elétrica por meio de um condutor já eletrizado, ou seja, já com cargas positivas. Então, o exemplo que ele demonstra aqui é muito prático, gente. Ó. Ele está colocando aqui esse objeto, né? Me parece um pedaço de cano. Ele está colocando isso, aproximando esse objeto aqui, né? E aqui ele vai até o ponto do objeto ficar eletrizado, né? Positivamente. Ele diz aqui no comentário que ele faz aqui ao lado dessa exposição aqui, dessas figuras, ele diz aqui, né? Eletrização por indução. O corpo somente adquire a carga elétrica quando há transferência de elétrons. No caso, quando ele é conectado ao solo por um fio condutor. O sinal da carga adquirida pelo induzido é oposto do sinal da carga do indutor. Então, vocês estão vendo aí como é que é esse processo que acontece, né? Um corpo ele só consegue se eletrizar se o outro já tiver positivamente, constituído de cargas positivas, né? Se for um corpo que já tiver eletrizado. E agora nós vamos aqui para a página 12. Na página 12, ele diz aqui o seguinte: curiosidades. Então, que curiosidades são essas? Os corpos carregados eletricamente podem ser utilizados em aplicações industriais, por exercerem forças elétricas de atração e repulsão. Alguns exemplos são pintura eletrostática. A pintura eletrostática, no processo de pintura, a tinta e a peça são carregadas eletricamente com cargas de sinal oposto. Por isso auxilia na fixação da tinta com a peça e evita desperdício. Vocês podem fazer essa leitura e tirar as conclusões de vocês. Impressoras a laser. Isso aqui vocês conhecem, né? Impressoras é aquela máquina de imprimir e que essas mais modernas agora, né? Elas têm um sistema de laser que torna a impressão muito mais nítida, muito mais consistente e muito mais durável também, né? O princípio de funcionamento do modo a laser é a eletricidade estática. O que é a eletricidade estática? É aquela eletricidade que está ali, ó, parada, sem realizar nenhum tipo de movimentação. Primeiramente, uma carga elétrica positiva é aplicada em toda a extensão do cilindro fotorreceptor, que é rotativo. Ele então começa a girar enquanto o raio laser descarrega pontos específicos correspondentes à imagem ou texto. Dessa forma, o laser cria um desenho eletrostático no cilindro a partir das informações armazenadas na memória da impressora, transmitidas pelo computador. Bem, esse processo, gente, ele está explicando aqui que para acontecer essa questão da ação do laser em cima de uma xerox, né, de uma cópia de um documento qualquer, principalmente se essa cópia for uma cópia colorida, ele está colocando aqui a questão de você ter um computador conectado a essa impressora laser, para onde você vai enviar a mensagem do que você quer fazer, né? O computador envia o comunicado para a impressora, que está conectada a ele, computador. Então, os dois entram ali num bate-papo saudável, tranquilo e tal. E aí o computador diz, olha, eu estou te mandando aqui um documento para você fazer a impressão de uma forma bem, bem nítida, bem bacana. E aí acontece todo esse procedimento que culmina na xerox ou na xerox de um documento, né? O correto é xerox, não é xerox. Bom, gente, partindo daqui, na página 12, nós temos aqui uma atividade, né, que diz aqui, responda as questões. Então tem várias questões aqui para vocês responderem. E eu gostaria muito que vocês
respondessem essas questões com calma, com tranquilidade, né? Fosse até a questão da página 7, é isso aí, questão da página 7, e a sexta questão da página 14. E da sétima questão adiante, nós iremos resolver na próxima aula de ciência, porque são 3 questões que envolvem cálculo, e essas 3 questões eu tenho que explicá-las detalhadamente para vocês poderem entender, ok? Por hoje é só. Vou colocar aqui as páginas do livro que nós trabalhamos hoje. Começa aqui por eletrização por atrito, na página 9, e fomos até a página 12 com curiosidade. A partir da página 12, nós temos atividades que eu já coloquei para vocês resolverem até a questão de número 6, né? Página 12, 13 e 14, até a questão 6, porque a questão 7 e 8 nós iremos resolver na próxima aula, que eu vou resolver junto com vocês, para que vocês possam entender como é que funciona a aplicação desse cálculo aí, a aplicação dessa equação, né? Então, gente, eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês, dizendo, novamente repetindo, do prazer que eu senti, da alegria que eu senti, que de meio a todos esses problemas aqui dessa pandemia, vocês terem conseguido, com muito esforço, com muita dedicação, terem conseguido boas notas. Isso prova o quanto vocês são bons. Eu sempre disse que vocês são bons, sempre disse que vocês são maravilhosos, e vocês acabam de comprovar isso através das provas que vocês responderam. Alguém pode dizer assim, professor, mas muitas notas boas também foi porque na hora da prova as pessoas pesquisaram, abriram lá o livro, ou deram uma olhadinha na internet, ou no caderno, na atividade que o professor colocou lá no caderno. Tudo bem, não tem problema, tudo isso é aprendizagem. Eu não encaro isso como uma pesca. Até porque, gente, para você poder resolver uma questão baseada numa pesca, é preciso que você faça uma leitura bem apurada, para você não se confundir com a resposta que você vai postar e poder postar responder a pergunta de forma correta, né, de forma segura. Sem contar que no momento que você está realizando essa dita pesca, né, que eu não considero isso como pesca, mas no momento que você está fazendo essa pesquisa aí, essa leitura para você poder responder essas questões, você está aprendendo. Você está aprendendo, porque não tem como você não vai chutar a prova toda, porque o risco de você tirar um 0 é grande. Então você vai ter paciência para resolver o exercício, lendo o capítulo, buscar a resposta correta, porque posteriormente isso que nós estamos fazendo aqui pode ser questão de prova, tá bom? E aí vem aquela questão da relação de confiança. Cada um tem que demonstrar aquilo que é. Olha, se eu estou na minha casa, eu tenho a comunidade toda, a comodidade toda de poder pegar, abrir o livro, dar uma checada, dar uma olhada, não tem ninguém me vendo mesmo, tudo bem, é questão de consciência. O problema é, se você faz isso, você está aprendendo, lógico, mas seria bem mais interessante se você tentasse fazer sozinho, sem buscar nenhuma fonte de informação, né? Pegava aqui o seu livro, pegava aqui o seu trabalho e ia respondendo. E depois você só ia checando com o livro as questões que você acertou e as questões que você possivelmente tenha errado. E aí, depois você vê o que você faz com essas informações todas, né? Então, um forte abraço para todos e até quinta-feira, se Deus quiser, com empreendedorismo. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.